Olá, meninos e meninas do sexto ano, tudo bem? Eu espero que sim, espero que esteja todo mundo bem. Na aula de hoje, eu vou fazer algumas correções de algumas atividades que eu achei necessárias, porque algumas crianças me mandaram, como a Emily, o Ives me mandaram algumas dúvidas. Eu estou esperando os demais mandarem algumas dúvidas de questão também para eu estar fazendo a correção. Então, vamos à correção. Estejam com os livros de vocês em mão, tanto o livro didático quanto o livro de atividades para essa correção, porque eu estou colocando várias questõezinhas, tá? Então, vamos lá. Primeira questão é do livro de atividades, da página 50. Desenhe nos espaços abaixo a representação indicada. Pontos A, B, C e D. Aqui eu tenho a sugestão de respostas. Quer dizer que se você colocar em outros lugares vai estar errado? Não, vai estar certinho também. Aqui é uma sugestão da resposta, tá? Você pode estar colocando os pontinhos A, B, C, D em qualquer lugar dentro desse espaço. Letra B. Retas R, S e T. Aqui temos uma sugestão de resposta para vocês desenharem essas retas. Quer dizer que se eu fizer as 3 retas paralelas vai estar errado? De forma alguma. Vai estar correto também, porque aqui é só sugestões que o livro apresenta para vocês. Letra C. Um plano alfa. Sugestão de resposta é um paralelogramo, tá? Mas, novamente, é uma sugestão. Contanto que seja algo plano, certo? Tudo entendido? Vamos para a próxima. Atividade ainda da página 50, tá? Do livro de atividades, novamente. A próxima questão. Observe o bloco retangular representado a seguir. Quais os elementos desse bloco? Letra A, que dão ideia de ponto, os vértices do bloco. Letra B, dão a ideia de reta, são as arestas desse bloco. E letra C, dão ideia de plano, são as faces desse bloco. Ainda na mesma página, quarta questão. Observe os pontos que estão no plano representado abaixo. Aí tá aqui, A, B, são só 2 pontos no plano alfa, tá? Então, letra A. Quantas retas passam apenas pelo ponto A? Olha, gente, não é somente uma, como eu vi algumas crianças responderam. Por quê? Porque aqui ele não está delimitando como deve ser essa reta. Então, elas são infinitas retas que eu posso estar desenhando nesse pontinho A. Posso fazer uma horizontal, uma vertical, uma oblíqua, várias vezes passando pelo ponto A. Então, são infinitas retas. Letra B. Quantas retas passam apenas pelo ponto B? Novamente, infinitas retas. Lembrem-se de um conceito que eu falei. Por um ponto, sempre vão passar infinitas retas. Olha, agora aqui a diferença. Quantas retas passam pelos pontos A e B? Nesse caso, ele delimitou. Então, pela lógica, só tem apenas uma reta, que é ligando de A para B. Por quê? Porque ele me deu um limite para fazer isso, tá? Então, letra D. Complete a sentença de modo que ela se torne verdadeira. Por um ponto passam, espacinho, retas, mas por 2 pontos diferentes passa apenas uma reta. Então, é o seguinte. Por um ponto passam infinitas retas,
mas por dois pontos diferentes passa apenas uma reta. Por quê? Porque ele foi delimitado, como eu disse. Ok? Livro de atividade ainda, página 52. Questão 12. Desenhe um retângulo MNOP. Temos aqui um retângulo. Letra A. Há segmentos de retas paralelos? Quantos? Há dois pares de segmentos paralelos. O P e o O, que é paralelo a MN. E o MP, que é paralelo ao NO. Letra B. Existem segmentos de retas concorrentes? Quantos? Sim, MP é concorrente de MN e de PO. Já o MN é concorrente de MP e NO. Agora, o segmento NO é concorrente de PO e MN. E por último, e não menos importante, PO é concorrente de MP e NO, tá? Vocês lembram do conceito de retas concorrentes? Se não lembram, eu vou falar. São aquelas que, quando dispostas em um mesmo plano, se cruzam em um único ponto em comum. Por isso, eu vi alguns exercícios que disseram nessa questão que não tinham retas concorrentes, mas tem, porque vocês não lembravam do conceito de concorrentes. Quando se cruza em um único ponto. Vamos aqui pegar esse primeiro. MP, ele é concorrente de MN, porque se cruza no ponto M. E de PO, porque se cruzam no ponto P. Por isso, elas são concorrentes entre si, tá? Continuando. É do livro de atividade, agora pulem para a página 66. Sétima questão. Como podemos dividir este triângulo em 4 partes iguais? Temos aqui um triângulo, tá? Para dividir ele em 4 partes iguais, nós vamos utilizar da técnica de fazer triângulos dentro de triângulos, ó. Se vocês observarem, eu peguei o ponto médio da base do triângulo, certo? E peguei a metade do triângulo, então eu fiz uma reta paralela à base do triângulo, tá? Depois eu só fiz ligá-los e consegui formar um pequeno triângulo no meio dele, fazendo com que agora ele tenha 4 partes exatamente iguais. Oitava questão. Divida cada hexágono em partes iguais e pinte a região correspondente à fração indicada. Então, na letra A nós temos 1/2. Então, eu vou dividir bem na metade e vou pintar apenas uma das 2 partes que eu formei. Pode ser assim, você pode pintar o outro lado, não importa. O importante é você pintar a metade desse desenho. Letra B, 1/3. Como que fica a divisão? Ó, eu achei o centro do hexágono e fiz a divisãozinha em losangos, 3 losangos que formou. Pintei quantos? Um deles. Por quê? Porque eu só quero 1/3 deles. E na letra C, eu tenho 3/6. Mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou dividir, só que agora eu dividir em 6 partes. E eu vou pintar quantas dessas 6 partes? Eu vou pintar 3 partes. Posso pintar qualquer outras partes? Sim. Contanto que sejam 3 delas, tá? É isso, eu vi que algumas crianças não fizeram a divisão ou não entenderam que era depois para responder e pintar direitinho para ficar mais fácil de visualizar, mas agora tá aí a questão correta. Livro de atividade ainda na página 66.
Nona questão. Um copo de água representado na figura a seguir está dividido em 3 partes iguais por linhas pontilhadas. Vamos ver. Certo? Aí tem aqui as alternativas. A fração do copo sem água é: letra A, 1/2, letra B, 1/3, letra C, 2/3, letra D, 1/4. Então, quantas partes o copo foi dividido? Foi em 3, certo? 1, 2, 3. Dessas 3 partes, quantas partes está com água? 1, 2. Então, 2 partes estão com água. Quantas partes sobraram sem água? 1 não foi. E se o todo foi dividido em 3 partes, então a fração do copo sem a água é, na verdade, 1/3, que seria a letra B. Essa é a resposta, tá? Eu vi alguns alunos meio confusos, acharam que era 2/3, mas não. É 1/3 sem água, ok? Próxima questão. 10ª. Escreva. Letra A. Uma fração equivalente a 5/7 em que o numerador seja 40. Ok, ó. Nós vamos montar a equaçãozinha aqui. Eu já coloquei até o resultado final da fração. Ele pede especificamente que o numerador seja 40. Então, qual o número que multiplicado por 5 dê 40? Se vocês lembrarem da tabuada, e vocês precisam lembrar da tabuada, é 8, porque 5 vezes 8 são 40. E se é uma fração equivalente, o que eu fizer no numerador, eu tenho que fazer com o denominador. Então, se eu multipliquei em cima por 8 para obter o meu 40, no denominador vai ter que ser multiplicado por 8 também. Então, 7 vezes 8 são 56. Logo, a fração equivalente a 5 sobre 7 é 40 sobre 56 avos. Letra B. Uma fração equivalente a 144 sobre 60 avos, em que o denominador seja igual a 5. Tá, eu vou colocar a continha aqui e vamos descobrir o valor. Como ele exigiu, o denominador no final tem que ser igual a 5. Então, a gente vai fazer uma simplificação. O que quer dizer? Que tudo que a gente dividir no numerador vai ter que dividir no denominador. Então, 60 dividido para alguma coisa é igual a 5. Qual seria esse número? É 12. Eu comecei aqui por cima, mas vai dar do mesmo jeito, certo? 144 dividido por 12 vai dar 12. E 60 dividido por 12 vai dar 5, que é justamente o que a gente quer, um denominador igual a 5. Porque 12 vezes 5 dá 60. Então, a fração que vai ser equivalente a 144 sobre 60 avos é 12 sobre 5. Livro de atividade, página 67. Questão 11. Contorne as frações equivalentes a 2/3. Tá, vamos analisar. 10 sobre 15 avos, ela é equivalente a 2/3? Sim, porque se você multiplicar 2/3 por 5, você vai obter 10 sobre 15. Ok? 24 sobre 39. Não tem nenhum número que eu multiplique por 3 que eu encontre 39, então não. Próxima. 30 sobre 45. Ela é equivalente? Sim, porque se você multiplicar 2 vezes 15 é igual a 30 e 3 vezes 15 é igual a 45. Então, 30 sobre 45 avos é uma fração equivalente a 2/3. 100 sobre 150 é equivalente a 2/3? Sim, se eu multiplicar por 50, 50 vezes 2 são 100
e 3 vezes 50 são 150. Logo, 100 sobre 150 é equivalente a 2/3. E 120 e 210? Não, porque embaixo é um número par. E como nós temos o 3 é um número ímpar. Então, não tem nenhum número que possa ser multiplicado em cima e baixo que vá me obter esse resultado. 13ª questão. Em uma cidade, 7 sobre 9 dos adolescentes praticam futebol e 4 sobre 7 praticam vôlei. Qual desses esportes é o mais praticado pelos adolescentes da cidade? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar todas as frações com o mesmo denominador, para que eu possa fazer a comparação delas. Então, vou ter que encontrar frações equivalentes a essas duas frações que nós temos aqui, as dos adolescentes que praticam futebol e a dos que praticam vôlei, para uma comparação. Então, a fração equivalente de 7 sobre 9 é 49 sobre 63. E a dos que praticam vôlei é 36 sobre 63. Como que eu achei esse 63? Utilizando-me daquelas regrinhas que a gente viu anteriormente. Eu quero que vocês exercitem para fazer. Que é o quê? Ou através do MMC, ou através da multiplicação de um denominador pelo outro. Vocês escolhem o método. Então, agora eu tenho 49 sobre 63 e 36 sobre 63. Então, o que é que a gente pode observar através dessas duas frações equivalentes? Que o futebol é o esporte mais praticado pelos adolescentes dessa cidade. A atividade agora é do livro didático da página 42. É do capítulo sobre frações, tá? Não se esqueça. Em uma corrida, estavam sendo distribuídas garrafas de água mineral para os participantes. Paloma recebeu uma garrafa e bebeu 1/5 do conteúdo. Márcia recebeu uma garrafa igual e bebeu 2/10 de água que havia nela. Letra A. Represente com desenhos a quantidade de água que cada uma delas bebeu. Então, vamos fazer o desenho da Paloma. E a Paloma bebeu 1/5 do conteúdo, tá? A gente dividiu a garrafa em 5 partes iguais. Ali em cima é a tampa, então não conta. Aí veio 1, 2, 3, 4, 5. Dessa quantidade total, ela só bebeu 1/5, ou seja, o espaço que ficou vazio. Já a Márcia, ela bebeu 2/10 da garrafa de água. Então, vamos desenhar a dela. Na da de Márcia, a gente dividiu em 10 partes iguais. E a quantidade que a Márcia bebeu foi 2/10. Logo, se vocês puderem observar, nitidamente aqui na figura dá para ver, tá? Aí nós vamos deixar assim. Essa é a quantidade que cada uma delas bebeu. Agora a gente vai para a letra B. Quem bebeu mais água? Bom, se vocês observarem, a gente pode estar vendo que ficou a mesma quantidade de água dentro da garrafa. Então, as duas beberam a mesma quantidade, pois as frações 1/5 e 2 sobre 10 são equivalentes. Vocês podem observar, porque se vocês multiplicarem 1/5 por 2, vocês vão obter 2 sobre 10, ou seja, são frações equivalentes. Bem simples, só a questão mesmo de analisar as figuras, nesse caso. Por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja proveitoso essas questões. Peço que vocês me mandem mais questões, porque eu quero estar fazendo outra correção de mais as atividades que vocês sentiram mais dúvida. Então, eu estou à disposição para receber as questões que vocês não entenderam ou que acharam muito difícil para fazer, tá? Então, estejam me enviando para que eu possa estar fazendo outra aula explicando as questões. Então, não se esqueçam, fiquem em casa, se cuidem, beijos e até a próxima aula. Tchau!